Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, capítulo 18, a partir do verso 28. Em seguida, os judeus levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório. Já estava amanhecendo e, para evitar contaminação cerimonial, os judeus não entraram no pretório, pois queriam participar da Páscoa. Então Pilatos saiu para falar com eles e perguntou: que acusação vocês têm contra este homem? Responderam eles: se ele não fosse um criminoso, não teríamos entregado a ti. Pilatos disse: levem-no e julguem-no conforme a lei de vocês. Mas nós não temos o direito de executar ninguém, protestaram os judeus. Isso aconteceu para que se cumprissem as palavras que Jesus tinha dito, indicando a espécie de morte que ele estava para sofrer. Amém. Senhor, nós te bendizemos e te glorificamos pela palavra lida, mas nós rogamos hoje a graça do Espírito Santo para que vejamos nas Escrituras mais do que uma narrativa acerca da morte de Jesus. Que nós vejamos nesta narrativa algo importante para a nossa vida, para a nossa consciência, para a nossa percepção do mundo, da realidade da história. Que de encontro com a Tua Palavra nós possamos, de fato, nos sentirmos desafiados a reavaliarmos o nosso procedimento e caminharmos em submissão a Jesus Cristo. Amém. Todos nós sabemos que Jesus morreu crucificado. E Jesus já vinha falando acerca de crucificação. Marcos capítulo 8 tem um texto interessante, quando depois da confissão de Pedro, Jesus fala que ele seria entregue aos principais do templo, aos líderes religiosos, e que ele seria morto. Pedro repreende Jesus por estar falando estas coisas, e Jesus repreende Pedro, dizendo que essa ideia veio do diabo. E Jesus tinha que passar por aquilo. Então os evangelhos mostram, num primeiro momento da narrativa, isso vale para Mateus, para Marcos e para Lucas, eles mostram a ascensão de Jesus, saindo da Galileia e realizando milagres, prodígios, ensinando em diversos lugares, indo às vezes a Jerusalém e nesse tempo nutrindo a fé de muita gente, fazendo crescer um movimento de esperança messiânica ao redor de si. Mas os evangelhos vão mostrando também o surgimento de uma oposição dos líderes judeus, dos principais do templo e dos fariseus. E essa tensão fica sempre mais evidente depois dessa declaração de Pedro de que Jesus é o Messias. Depois que os discípulos reconhecem Jesus como Messias, Marcos capítulo 8, Mateus capítulo 16, a tensão vai ocupando mais espaço nos evangelhos. João já escreve num período bem posterior, mas ele segue a mesma lógica. Ele mostra de que maneira, desde cedo, houve uma tensão entre Jerusalém e o profeta Galileu. Os líderes de Jerusalém não aceitaram Jesus como profeta, não aceitaram Jesus como Messias. E a ascensão de Jesus tornou-se uma ameaça para o poder que estava estabelecido em Jerusalém. E é isso que vai culminar na crucificação de Jesus, não pela mão dos judeus, mas pela mão dos romanos. E é uma pergunta interessante. Por que, se os judeus queriam matar Jesus, por que não o apedrejaram da maneira como eles costumavam fazer as execuções? Se a gente se lembrar, nos evangelhos, Jesus em Nazaré foi hostilizado e em um determinado momento tentaram lançá-lo de um precipício, em outro tentaram apedrejá-lo. Jesus já havia sido ameaçado de morte em circunstâncias menores nas cidades da Galileia. Já havia um movimento localizado contra Jesus. Mas a população de Jerusalém, que também ficava em dúvida acerca de Jesus ser o Messias ou não, essa população não aparece fazendo esse mesmo grau de perseguição. Os líderes judeus, sim. Depois da ressurreição de Lázaro, capítulo 11 do Evangelho de João, o Sinédrio se reúne.
E o Evangelho é claro, os líderes judeus, o Sinédrio é a corte suprema dos judeus. Os 70 se reúnem e tomam uma decisão. Precisamos matá-lo. Este homem precisa morrer. E Caifás, o sumo sacerdote, chega a dizer: é melhor que morra um do que morra toda a nação. O que nós estamos fazendo? Esse homem está aí fazendo milagres, esse homem está aí ensinando abertamente, e as multidões o estão seguindo. Daqui a pouco os romanos virão e vão tirar o nosso lugar, a nossa posição e a nossa nação. Então eles viram Jesus como uma ameaça e tomaram uma decisão: precisamos matar Jesus. Pouco depois eles se reúnem novamente e decidem: temos que fazê-lo, mas não na festa, não durante a festa. Que festa? A festa da Páscoa, que se comemorava durante 7 dias. Havia um dia anterior, o dia da preparação, em que tudo que havia fermento na casa era tirado de lá, e depois começava os 7 dias de celebração da Páscoa, aquela festa que lembrava a saída de Israel do Egito. Quando eles decidem matar Jesus, não na festa, eles planejam fazer isso na quarta-feira, mas não conseguem. Jesus se esquiva. Jesus deixou de andar publicamente e se refugiou num povoado próximo chamado Efraim. Depois apareceu também em Betânia, onde ele foi ungido por Maria. Jesus passava o dia no templo, mas de noite ele não ficava em Jerusalém, porque se ficasse em Jerusalém, ele seria preso. E ele entendeu que não era ainda o momento. Eles planejaram prender Jesus à traição. Já haviam tentado uma forma de prender Jesus à noite, já estava combinado com Judas, mas não conseguiram fazê-lo antes da quinta-feira. A questão é que a Páscoa já estava ali, já era o dia da preparação. A Páscoa era o dia seguinte. Jesus morreu no primeiro dia, na semana da Páscoa. A Páscoa lá dura uma semana. Jesus morreu no dia 15 de Nissan. Dia 14, o dia da preparação, eles foram para a ceia no cenáculo, e dia 15 Jesus morre. É o primeiro dia da Páscoa. Por isso, os judeus não queriam entrar no espaço gentio, o pretório, onde vivia lá, estava o governador romano. Eles não podiam eles mesmos executar a pena de morte que eles desejavam. Há uma conspiração aqui interessante. Quando Pilatos diz para eles: julguem-no vocês mesmos, segundo as vossas leis. Eles poderiam condenar Jesus à morte, aliás, eles já o haviam feito. Mas por que não executaram Jesus? Porque era um feriado santo, e eles não poderiam fazê-lo. Havia leis rabínicas, eles não poderiam julgar Jesus naquele dia. Se o julgassem, não poderiam executar a pena naquele dia. Eles deveriam esperar passar a festa. Como manter Jesus preso durante 7 dias? Como manter Jesus encarcerado, sabendo que a multidão o via como Messias? Eles precisavam executar logo a pena. Por isso, eles foram a Pilatos. Porque os romanos não estavam presos à lei rabínica. Os judeus não podiam matá-lo por causa do feriado, por causa do dia santo, mas os romanos poderiam fazê-lo. Semana que vem eu falo do dilema de Pilatos, é bem interessante também. Mas hoje eu quero me ater a esse ponto. Como as autoridades judaicas se esforçaram, se empenharam para cumprir com as suas tradições, mas ao mesmo tempo se livrarem de Jesus. Como eles davam valor à sua lei, como eles davam valor aos detalhes da sua lei, mas como eles estavam cegos para perceber que estavam lidando com o Filho de Deus. Jesus foi preso na quinta-feira à noite. Judas levou os guardas até Jesus, num lugar de oração. Naquela noite Jesus sabia o que aconteceria. Ele havia dito aos discípulos: vamos. Eles estavam no cenáculo,
Provavelmente a escolha do cenáculo foi secreta para que nem Judas soubesse. Mas depois que eles cearam, ou durante a ceia, Jesus disse para Judas: o que tens a fazer, faze-o logo. Jesus disse para Judas: está na hora, pode chamar os guardas, é a hora de você cumprir aquilo que você já planejou. Jesus sai do cenáculo com os discípulos, vai para o jardim, que estava no Monte das Oliveiras, e ali Judas chega com os guardas. Interessante a forma como João descreve. Os guardas se aproximam, Jesus se antecipa e diz: a quem vocês procuram? A Jesus de Nazaré, o Jesus Nazareno. E ele fala: sou eu. Os guardas caem. Mais uma vez pergunta: a quem vocês procuram? A Jesus de Nazaré. Sou eu. Deixem esses homens sair. Os discípulos se dispersam e Jesus é preso. Primeiro ele é levado à casa de Anás. Anás não é mais o sumo sacerdote. Anás é o sogro do sumo sacerdote, Caifás. Mas por que ele foi levado a Anás? Porque na tradição judaica, o sumo sacerdote é vitalício. Ele é sumo sacerdote enquanto for vivo. Mas naqueles dias, o sumo sacerdócio era exercido com autorização dos romanos. E os romanos haviam decidido que Anás não seria mais sumo sacerdote, e sim seu genro Caifás. E a figura do sumo sacerdote era importante para os judeus. Por isso, primeiro Jesus foi levado até Anás. E Anás interroga Jesus. Ele conversa com Jesus. Diz assim o Evangelho de João, capítulo 18. Enquanto isso, o sumo sacerdote interrogou Jesus acerca dos seus discípulos e dos seus ensinamentos. Respondeu Jesus: eu falei abertamente ao mundo. Sempre ensinei nas sinagogas e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Nada lhes disse em segredo. Por que me interrogas? Pergunta aos que me ouviram. Certamente eles sabem o que eu disse. Quando Jesus disse isso, um dos guardas que estava perto bateu-lhe no rosto. Isso é jeito de responder ao sumo sacerdote? Perguntou ele. Respondeu Jesus: se eu digo algo de mal, denuncio o mal. Mas se falei a verdade, por que me bateu? Então Anás enviou Jesus de mãos amarradas a Caifás, o sumo sacerdote. Então, primeiro, logo depois da prisão, durante a noite, Jesus foi levado a Anás, que o inquiriu teologicamente. E Jesus não lhe deu resposta, Jesus não lhe deu muitas explicações. Falou: olha, o que eu ensinei, está dito, todo mundo sabe. Pergunta para o povo se eu ensinei alguma coisa herética. Anás, vendo que não teria o que fazer, mandou para Caifás. E Caifás conduz duas reuniões, uma reunião à noite, que não era válida, porque o Sinédrio não poderia emitir julgamento durante a noite. A justiça tem que ser feita às claras. Reuniões noturnas, fora da agenda, não são legítimas. As reuniões válidas são feitas às claras, publicamente. Então o Sinédrio não poderia julgar à noite, por isso eles fizeram uma reunião, mas já estava tudo decidido, já estava tudo combinado. E vocês se lembram que nesse intervalo Pedro nega a Jesus e o galo canta. Marcos fala de o galo canta 2 vezes, é sinal que o dia já estava perto. E depois que sai o sol, então aí eles fazem uma reunião formal, rapidamente, já estavam juntos, reunidos na casa de Caifás. Mas aí eles vão para o templo, e no templo, logo cedinho, a primeira luz do dia, formalizam a condenação de Jesus. Ele é digno de morte. Qual a acusação? Entre eles ficaram tentando achar denúncias válidas. Ele disse que destruiria o templo e em 3 dias o reconstruiria. Ele se diz filho de Deus, e as pessoas ficaram sugerindo coisas. Mas o Evangelho de Marcos diz que as versões das histórias
não batiam. Eles não conseguiam achar uma acusação consistente. Então o sumo sacerdote o interroga e fala: você é ou não é o Filho de Deus? E Jesus evoca o capítulo 7 do profeta Daniel. Diz a ele: você está dizendo, mas em breve vocês verão o céu aberto e o Filho do Homem assentado à destra de Deus. Essa é uma descrição anunciada profeticamente em Daniel capítulo 7, depois que ele tem uma revelação em sonhos sobre os impérios que se sucedem. Se quiser depois leia lá. Daniel tem uma revelação sobre os impérios que se sucederiam até a chegada do Messias. Então Jesus, ao fazer isso, evoca a si mesmo a figura do Messias. Permitam-me ler o texto, eu acho que vale a pena a gente ver a beleza desse texto e o que Jesus está dizendo. O profeta Daniel escreveu assim: enquanto eu olhava, tronos foram colocados e um ancião se assentou. Sua veste era branca como a neve, o cabelo era branco como a lã, seu trono era envolto em fogo e as rodas do trono estavam em chamas. Diante dele saía um rio de fogo. Milhares de milhares o serviam, milhões de milhões estavam diante dele. O tribunal iniciou o julgamento e os livros foram abertos. Ele está vendo o trono de Deus, a glória de Deus e o julgamento de Deus sobre as nações. Aí no verso 13 escreve assim Daniel: em minha visão à noite vi alguém semelhante a um filho de homem, vindo com as nuvens dos céus. Ele se aproximou do ancião e foi conduzido à sua presença. Ele recebeu a autoridade, glória e o reino. Todos os povos, nações e homens de todas as línguas o adoraram. Seu domínio é um domínio eterno que não acabará, e seu reino jamais será destruído. Esta foi a resposta que Jesus deu a Caifás. Você é ou não é o Filho de Deus? Ele disse: eu sou o Filho do Homem. Você verá o Filho do Homem vindo com as nuvens em grande glória, e todos os reinos e domínios serão dados a ele, e o seu reino jamais será destruído. O que Jesus disse para Caifás? Você pensa que você está me julgando? Você pensa que você tem autoridade? Eu sei quem eu sou. Em breve, todo poder, todo reino, todo domínio me será dado. Aí o Caifás diz: blasfemou. Não precisamos mais de testemunhas, nós todos aqui ouvimos, ele é digno de morrer. Porém, disse Jesus alguma mentira? Estevão, quando estava sendo apedrejado, uma prova de que os judeus poderiam executar por apedrejamento a hora que quisessem, poderiam ter apedrejado Jesus, como apedrejaram Estevão, só não o fizeram porque tinham pressa e não podiam fazer aquele dia por causa de ser festa. Mas quando Estevão morria apedrejado, o que diz o texto? Viu ele o céu aberto e Jesus, o Filho do Homem, à destra de Deus. O que João viu, senão o Cordeiro de Deus ao lado do trono? O que Paulo viu, senão Jesus glorificado? Esse Jesus que estava aqui, sendo julgado por Caifás, na verdade é o ser mais poderoso que já pisou a terra. Mas vejam a ironia histórica. Este Jesus, que é o Filho de Deus e que é todo-poderoso, ele é esbofeteado por um guarda, porque falou a verdade para Anás. Ele é amarrado e levado de um lado para outro. Ele é esbofeteado pelos guardas do templo, enquanto esperam o sinédrio resolver o que vai fazer. Ele é escarrado, cospem no couro dele, no rosto dele, vendam os seus olhos e lhe dão tapas,
dizendo: você não é profeta? Dize quem te bateu. As autoridades do templo pensavam que estavam tratando com um homem comum, mas eles estavam tratando com o Filho de Deus. Por que não reconheceram? Por que não entenderam? Por que foram incapazes de perceber quem ele era? O próprio João escreve, dizendo que se cumpriu naqueles dias a profecia de Isaías. Eles eram incapazes de crer porque Deus vendou os olhos deles. Deus não quis que eles crescem. João capítulo 12, verso 37 diz: mesmo depois que Jesus fez todos aqueles sinais milagrosos, não creram nele. Isso aconteceu para se cumprir a palavra do profeta Isaías, que disse: Senhor, quem creu em nossa mensagem e a quem foi revelado o braço do Senhor? Por esta razão eles não podiam crer, porque, como disse Isaías no outro lugar, cegou os seus olhos e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, nem se convertam e eu os cure. Deus havia cegado aquelas autoridades judaicas. Por quê? Porque aquela autoridade, porque aquela religião, porque aquele templo, porque aquela estrutura de poder não estava mais a serviço de Deus. Aquelas coisas não interessavam mais a Deus. Era tempo de uma nova aliança, era tempo de um novo templo, não mais construído pelas mãos de homens, mas era necessário que os homens se tornassem templos do Espírito Santo. Mas como fazer uma coisa nova, sem primeiro destruir aquilo que já estava posto? Os sacerdotes estavam cegos. Primeiro, porque Deus permitiu a cegueira. E segundo, porque eles estavam mais interessados em si mesmos. Qual era o poder do sacerdote? Interessante, tem um livro não canônico, o livro de Macabeus, conta como começou esse poder centralizado do sumo sacerdote. Mais ou menos 160 anos antes de Cristo, eles decidiram que um herói judeu, um herói da libertação dos judeus, dos gentios que ocupavam a terra naquela época, ele deveria acumular a função de sacerdote e de líder. Olha os termos. O livro de Macabeus, capítulo 14. Soube também que os judeus e seus sacerdotes haviam consentido que Simão, por favor, não é Simão Pedro, não é discípulo de Jesus, é alguém que viveu muito tempo antes, é filho de Matatias, um sacerdote, irmão de Judas Macabeu e de Jonatas. Haviam consentido que Simão se tornasse seu chefe e sumo sacerdote perpetuamente até a vinda de um profeta fiel. Interessante a decisão que lá atrás eles tomaram, que Simão fosse sumo sacerdote até a vinda de um profeta fiel, que tomasse o comando do exército, cuidasse do culto, designasse superintendentes para os trabalhos, as regiões, os armamentos, as fortificações, que se ocupasse do culto e fosse obedecido por todos, que no país todos os atos fossem escritos em seu nome, e que andasse vestido de púrpura e trouxesse fivelas de ouro. Não seria permitido a ninguém do povo ou dos sacerdotes rejeitar uma só de suas disposições, contradizer suas ordens, convocar uma assembleia no país sem o seu assentimento, vestir-se com púrpura ou usar uma fivela de ouro. Quem quer que agisse contra essas decisões ou violasse uma seria culpado. Aprove ao povo permitir a Simão agir conforme essas disposições. Simão aceitou, prontificou-se a ser sumo pontífice, chefe do exército, governador dos judeus e dos sacerdotes e exercer autoridade sobre todos. Foi ordenado que esta inscrição fosse gravada em tábuas de bronze e colocada num lugar visível da galeria do templo, ao passo que uma cópia seria depositada na sala do tesouro à disposição de Simão e de seus filhos.
160 anos antes de Cristo, eles decidiram que o sumo sacerdote ia ser rei, ia governar tudo e todos, e não poderia ser contraditado. Só que o sumo sacerdote só podia casar com alguém da família sacerdotal, de modo que havia uma hegemonia de poder em Jerusalém. Há quase 200 anos, os sacerdotes não eram questionados. E com o apoio de romanos, eles tinham todo o poder. Aparece um profeta galileu. O sumo sacerdote teria poder até que surgisse quem? Um profeta fiel. Esta semana eu li alguém dizendo assim: nós chegamos ao poder, não vamos entregá-lo de graça. Foi o que aconteceu com a família de Anás, Caifás. Nós chegamos ao poder, não vamos entregá-lo de graça. Quem poderia tirar o poder daquela família sacerdotal? Ou os romanos, mas os romanos estavam aliançados com eles, ou Deus, enviando quem? Um profeta fiel. O profeta chegou. O profeta era uma ameaça àquele poder governante de Jerusalém. É por isso que eles decidiram matar Jesus. Porque se Jesus é o profeta fiel, se Jesus é o profeta, se Jesus é o Messias, o reino dele termina. Então é melhor que ele morra, para que as coisas continuem como estavam. A morte de Jesus, irmãos, tem a ver com política? Tem. Tem a ver com religião? Tem. Mas tem a ver com a vontade de Deus. Tem a ver com algo que a gente não entende, a necessidade de que um morra por todos. Mas por que Deus quis que isso fosse em oposição ao sistema religioso que vivia em Jerusalém? Porque Jesus poderia morrer de outras circunstâncias, não é? Ele morreu em nosso lugar, mas ele poderia morrer por outra forma. Mas por que a morte de Jesus aconteceu amando por conspiração, por traição das autoridades de Jerusalém? A cidade santa, a cidade de Deus, no templo que leva o nome de Deus, no lugar onde Moisés era ensinado. Por que lá? Por que nestas circunstâncias? O autor de Hebreus vai dizer: para que se firme uma nova aliança, porque os velhos sacerdotes, a velha religião, já havia passado. Cumpriu um propósito. Ou, nas palavras de Paulo, o fim da lei é Cristo. A lei termina onde começa Cristo. O reino de Deus começa a partir de Jesus. A velha aliança termina em João Batista. É assim. Nós devemos entender que a antiga aliança, todos os seus princípios e valores são válidos. Mas não podemos ignorar que qualquer religião, mesmo instituída por Deus, pode se corromper. E eu diria que toda religião, com o passar dos anos, vai se associar ao poder, e o poder levará a algum tipo de corrupção. Os macabeus fizeram algo bom, mas em dado momento quiseram transformá-los num líder plenipotenciário. Aceitaram, se corromperam. E os sacerdotes, que deveriam ter uma função nobre, mas deu muito poder, se corromperam. E hoje? O que nós vemos hoje, irmãos? A mesma coisa acontecendo. A religião usada para justificar poder. A religião muitas vezes usada para manipular as pessoas. A religião muitas vezes utilizada para conduzir as vidas das pessoas, não segundo o interesse de Deus ou segundo o bem delas próprias, mas segundo o bem daqueles que exercem o poder. Nós vemos isso na política.
E a nossa queixa é a nossa frustração com a democracia, não é? Essa é a nossa frustração hoje. Por que nós, no país, nos sentimos frustrados com a democracia? Lá vou eu para alguma coisa prática, não tem jeito. Porque a gente vê que não importa quem a gente coloque lá, o sistema corrupto faz com que boas pessoas se corrompam. E nós achamos que isso é um atributo exclusivo da política. Não é. É de todas as estruturas de poder. É um atributo da economia. Alguém é pobre, ele é generoso na sua pobreza. Na sua pobreza, ele é muito solidário. Porque quando ele tem pouco, ele acostuma a dividir. O problema é quando ele vai começando a ter muito. Aí fica mais difícil dividir. E não é essa a ironia da vida? Que quem é pobre é mais solidário do que quem é rico? De vez em quando eu conto para vocês a história do velho conde Francisco Matarazzo, um dos homens mais ricos no começo do século XX em São Paulo. Foram lá pedir uma ajuda para ele em alguma causa e ele deu lá 5 contos de réis, lá sei eu, uma coisa mais ou menos assim. E aí alguém disse para ele, mas conde, seu filho deu muito mais do que isso. Falou, meu filho tem pai rico, eu não. São as ironias da vida. Aqueles que têm o poder se corrompem. E a gente aplica isso a tudo. Não dizem que os técnicos de futebol só chamam para a seleção aqueles que eles têm algum tipo de vantagem? Nós não desconfiamos no futebol, nós desconfiamos agora nas Olimpíadas, o Nussmann não está preso aí, essas coisas todas. Em todas as estruturas sociais, o poder conduz a algum tipo de degradação ética. E a religião não é diferente. Por isso, meus irmãos, nós devemos resistir à tentação de sermos uma igreja onde alguém tem muito poder e onde os outros não podem nada. Uma decisão como esta, acerca do sumo sacerdote, ninguém poderá questioná-lo, ninguém poderá desobedecê-lo. As ordens dele devem ser acatadas. Não é o que a gente vê hoje? Nas igrejas evangélicas, os homens de Deus, ungidos, colocados em alta posição, e ai de quem se levantar contra eles. É a mesma coisa, é a mesma doença, é o mesmo pecado. E se Jesus viesse, ia ter que pedir licença para assumir a igreja dele, porque já tem alguém querendo ocupar o trono. Jesus foi morto porque era uma ameaça a uma estrutura religiosa que não servia mais a Deus. Hoje, nós devemos ter cuidado para não construirmos uma nova Jerusalém, não construirmos um novo sumo sacerdócio, não constituirmos mais uma elite religiosa que domine sobre os outros. Nós somos um povo santo, não estamos atrás de homens santos. Nós somos um povo santo, nós somos uma nação santa. A igreja de Jesus é santa. Todo crente em Jesus Cristo é um sacerdote. Todo crente em Jesus Cristo tem acesso a Deus. Todo crente em Jesus Cristo é um templo do Espírito Santo. Todo crente em Jesus Cristo deve ter a palavra de Deus habitando em seu coração. Todo crente em Jesus Cristo é responsável por si, é responsável pela sua casa, é responsável pela sua vida. Não outorgue a outra pessoa direito sobre a sua vida. Não constitua alguém autoridade espiritual sobre a sua vida, porque você é templo do Espírito Santo. Não se subordine, não se submeta cegamente a ninguém, seja profeta, profetisa, pastor ou pastora, apóstolo, vice-deus, use o título que usar. Você não deve abrir mão da sua cidadania celestial, você não deve abrir mão da sua identificação pessoal com Jesus Cristo. Ninguém tem o direito de assenhorar-se da igreja de Jesus Cristo. Ele, só Ele morreu por ela. E digo mais uma vez, se alguém quiser ter uma igreja,
morra na sexta, ressuscite no domingo, e aí encontre seus seguidores. Porque enquanto não for assim, nós somos discípulos de Jesus e servos de Jesus. Aquele que foi morto injustamente pelas autoridades religiosas dos seus dias. Mas nós sabemos quem é Jesus. Ele é o Filho de Deus. E em breve nós veremos o céu aberto e o Filho do Homem assentado à destra do Pai, cercado de glória e majestade. E nós nos juntaremos aos milhões de milhões, é isso que significa miríades de miríades. Nós nos juntaremos a eles e juntos adoraremos, serviremos e nos prostraremos diante dele, somente diante dele. Nenhum outro é rei, nenhum outro é senhor da igreja, só Jesus. Amém? Espero que todos tenhamos consciência disso. Vamos orar? O pessoal da música pode vir, por favor? Meu Deus, quanta injustiça há no mundo. Desde os dias em que Caim derramou o sangue de Abel na terra, a injustiça segue, e o sangue clama para que a vingança venha. Mas não há sangue mais inocente que o sangue de Jesus. Não há morte mais injusta do que a morte de Jesus. Quando o bom morreu pelos maus, quando o justo morreu pelos pecadores. Mas é por isso que Ele é o nosso Salvador, por isso que Ele é o nosso Redentor. Ele sabia que a cruz o aguardava, e Ele sabia que não seria apedrejado pelos judeus, mas que seria crucificado. Quando o Filho do Homem for levantado, atrairá muitos a si. Aqui estamos nós, Senhor, o cumprimento da Tua palavra. Quando foste levantado na cruz, nós vimos, nós cremos e nós fomos atraídos a Ti. Senhor Jesus, não morreste em vão. Aqui está a Tua igreja, aqui estão os discípulos, aqui estão aqueles que creram na palavra dos primeiros, daqueles homens e mulheres da primeira comunidade, que creram no Senhor, que confiaram no Senhor, que esperaram reunidos até a descida do Espírito Santo. Nós somos continuadores deles, e nós estamos aqui, Senhor, reunidos, habitáculos que somos do Espírito de Deus. Nós estamos aqui congregados para dizer que Jesus Cristo é Rei, para dizer que Jesus Cristo é Senhor, para dizer que todo joelho se dobrará e que toda língua confessará o seu senhorio. Nós estamos aqui para dizer que Jesus não morreu em vão, que aquela injustiça não foi em vão. O Senhor quis que fosse assim. O Pai determinou que fosse assim. Mas os nossos olhos foram iluminados e nós cremos. Eu oro, Senhor, por meus irmãos, para que os olhos deles estejam abertos e que eles não estejam confusos acerca de onde está a verdade. Que eles não fiquem olhando para essas tantas manifestações de poder, para estas tantas estruturas religiosas, para estas tantas vozes que clamam na terra. Oro por meus irmãos para que eles discernam a voz de Jesus, o sumo pastor. Oro por aqueles que ainda são frágeis cordeirinhos, tenros na fé, Senhor, que ainda não têm muitas convicções, ainda não têm profundo conhecimento e experiência contigo. Que o Senhor não permita que roube a fé pura e ingênua deles. Que os lobos não se assenhorem, ó Deus, das tuas ovelhas. Que eles não sejam enganados e ludibriados por falsos religiosos que querem matar, roubar e destruir. Mas que eles sejam guardados por Ti
e que eles sejam nutridos na fé, pela experiência pessoal com Jesus Cristo. Que eles andem, Senhor, entre santos e santas de Deus, e assim santifiquem-se. Que eles andem entre aqueles que amam, e não entre aqueles que querem explorá-los. Livra-nos, Senhor, do laço do passarinheiro. Livra-nos, Senhor, da peste perniciosa. Livra-nos do engano que se move na escuridão. Guarda-nos, Senhor. Sustenta-nos no caminho reto, no caminho fiel. Em nome de Jesus, para a glória do Senhor. Amém.